Olá, meu nome é Rubens Muso, seja bem-vindo ao meu canal. A questão mais importante que estamos tratando do ser evangélico hoje é dizer realmente o que é ser do evangelho, ser e viver esse Cristo do evangelho. Ser um cristão nesse sentido, muito mais do que um evangélico, precisamos ser um pós-evangélico. Esse pós-evangélico, ele é protestante, mas ele dialoga com muitos outros grupos católicos. Ele é conservador em alguns aspectos, mas ele é liberal, aberto, carismático, contemplativo. Há elementos do anabatismo, do calvinismo, do metodismo e do catolicismo que precisamos dialogar e conversar. Então, ser evangélico não é simplesmente um nacionalismo cristão. Há elementos místicos, poéticos, há elementos contemplativos. Há vários elementos que fazem parte dessa análise, dessa compreensão. Ser evangélico, o que nós estamos criticando é esse movimento de nacionalismo cristão, mas monalista, tradicionalista, conservador, que ele não está observando uma série de lentes teológicas que precisamos conversar sobre isso. Nesse vídeo eu quero falar sobre um livro clássico de Rubem Alves, o grande Rubem Alves, esse poeta, psicanalista, professor de filosofia da Unicamp, que foi um pastor presbiteriano, escreve um livro clássico chamado Protestantismo e Repressão e fala sobre essa ética moralista que acompanha a história do protestantismo brasileiro. Bem-vindo ao meu canal, inscreva-se e participe! Logo após a chegada dos primeiros missionários americanos nesse país de colonização católica no século XIX, esse protestante brasileiro foi definido já como uma ética extremamente negativa e moralista. Em 1970, o francês D'Epinay afirmou que esses protestantes brasileiros eram reconhecidos, e muitos talvez hoje sejam até reconhecidos assim, pela participação ativa na escola bíblica dominical e nos cultos de domingo. São fiéis que dão 10% de tudo que têm, são invocados a darem isso, fazerem todos os domingos, para o sustento da igreja, por levar os visitantes de fora para as atividades da igreja, ouçam a palavra de Deus para que o evangelho deles possa entrar no seu coração e eles parem então de consumir bebida alcoólica, não mais fumem, parem de jogar, não dancem, sejam fiéis ao cônjuge e não profanem o domingo com atividades não religiosas. Esse era um conceito de décadas atrás. Eu me lembro quando eu era moleque ainda, na cidade de Matão, e eu fiquei com a consciência muito pesada de jogar uma máquina de fliperama e Pac-Man no jornaleiro da cidade. E aquele peso, porque o evangélico não faz isso. Muitas vezes nós fomos em acampamentos que nós não podíamos usar a piscina, não podíamos jogar bola no domingo, porque evangélico, porque protestante não faz isso. Então, embutido, apenas estou dando alguns exemplos, embutido nesse protestantismo brasileiro evangélico, há o desenvolvimento de diversas formas de ativismos religiosos. E nós nos definimos muitas vezes pelo lado negativo, pelo não fazer. Rubem Alves, então, o grande professor, poeta, psicanalista, pastor presbiteriano, ele tem doutorado na Universidade de Princeton, volta para o Brasil e ele observa claramente essa ética moralística, conservadora, protestante, que ele chama de reta doutrina no seu livro Protestantismo e Repressão. Tornar-se protestante no Brasil para Rubem Alves muitas vezes foi aceitar um corpo de doutrinas compactas e dogmáticas, doutrinas corretas, né? E viver essa ética moral negativa de não matar, não roubar, não cometer adultério era muito fundamental, central no ser evangélico. A salvação não podia ser aceita por aqueles que não vivessem essas práticas, especialmente uma lista de práticas externas da sua denominação evangélicas. Essa doutrina correta, segundo os protestantes, ela se compacta numa série de dogmas que estão manifestos em confissões de fé, que se você não tiver dúvida sobre essas confissões de fé, elas são as únicas expressões de uma participação, de uma profissão da sua fé numa comunidade local. E muitos são influenciados por essa mensagem evangélica, essa visão de mundo moral, essa visão de um contexto de que o mundo está na imoralidade, um pânico moral, que nós já falamos sobre isso, e os comportamentos morais, as atitudes externas se tornam centrais, sinais visíveis em algumas áreas de que essa pessoa, de que esse crente experimentou a graça de Deus. E esse crente que é salvo pela fé, ele precisa viver
pelas obras, pela manifestação de obras muito claras, externas, que demonstrem não a liberdade humana de escolher em Cristo, mas uma sua dependência da sua própria capacidade de tomar decisões, seus próprios méritos e pressupostos morais que representam, acima de tudo, uma rejeição evangélica de valores tradicionais, de todas as coisas mundanas. Um excelente exemplo disso que o Rubem Alves fala e que eu quero destacar, eu falei sobre isso num vídeo sobre o carnaval, citei o exemplo, é o quadro dos dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito de Haydn, que foi inspirado no Peregrino, pendurado na casa de muitos evangélicos nas décadas aí atrás. O quadro dos dois caminhos mostra um caminho estreito, que é aquele caminho vivido pelo mundo mais rural, o caminho da igreja, da comunidade, da natureza, que leva aos céus. O caminho largo nesse quadro é descrito muitas vezes pelo caminho urbano, do teatro, do carnaval, do prostíbulo, do clube, do cinema. E a gente cresce com esse forte arquétipo, esse conceito evangélico de que nós estamos diante de um caminho estreito, que vai para o céu, e é um caminho bem restrito, e um caminho largo do mundo urbano que leva a maior parte das pessoas para o inferno. Esse é uma forte imagem, simbologia das igrejas. E a cidade é local de pessoas frívolas, é local do pecado, que vivem focados em diversões mundanas e prazeres carnais. Essa imagem, esse quadro foi usado frequentemente nas áreas missionárias e na catequese, na educação cristã de muitas pessoas das primeiras gerações dos evangélicos protestantes no Brasil. Os dois caminhos hoje estão fora de circulação, você vai encontrá-lo naturalmente aí na internet. É só clicar lá, procurar os dois caminhos, você vê algumas imagens interessantes. Mas é um mapa, é um verdadeiro mapa simbólico, uma janela aberta para o interior dessa espiritualidade protestante, essa visão de um mundo dicotômico, uma visão de um mundo que é puritano, pietista, que afetou a espiritualidade brasileira e que transmite uma linha muito bem definida de limites morais, indicando claras responsabilidades e valores que limitam e separam o céu do inferno e que impedem que a gente avalie com clareza e interprete os dados do mundo contemporâneo. Rubem Alves fala o seguinte: essa dualidade dos caminhos, o caminho largo da perdição, o caminho estreito da salvação, é a categoria fundamental da organização do universo protestante. Mais uma vez, categoria fundamental da organização do universo protestante. Para quem não vê com os olhos da fé, parece que não há dois caminhos, as opções são múltiplas, os destinos são vários. Para o protestante, para o evangélico, essa multiplicidade superficial se resolve numa dualidade básica. Todo o tempo e todo o espaço estão subordinados a essa divisão original. Não há espaço e tempos neutros, seculares, profanos, que não sejam determinados por esses dois campos de força. No seu sentido etimológico, o profano é aquilo que se encontra fora dos limites sagrados. Isso é fora do templo. Mas para o evangelho, para o protestante europeu, o que está fora do templo não está fora do sagrado. A sensação que nós temos hoje, tudo que está fora do templo, tudo que está fora do prédio, da igreja, do santuário, é impuro. Nós temos que nos proteger porque o mundo está corrompido. Então a gente se esconde, se prende no prédio. Mas a tradição protestante, a teologia protestante aboliu esse conceito de mosteiro, de uma classe monástica sacerdotal privilegiada. Todos nós somos sacerdotes. Em todos os lugares onde estivermos, nós estamos vivendo a glória, a presença de Deus. A vida está coberta pelo sagrado. Todas as horas da semana são sagradas. Assim, essa afirmação de um mundo claro, definido por um caminho estreito, sagrado, um caminho largo, profano, é uma divisão do mundo que não faz parte do protestantismo. O que Rubem Alves quer dizer é que, mesmo de uma perspectiva sociológica, aquilo que nós falamos que está localizado fora do limite do religioso, como a sua profissão, a política, a economia, o lazer, a ciência, para o protestante, para o evangélico, isso se encontra rigorosamente subordinado ao mapeamento religioso dos dois caminhos. Esse é um risco que o próprio Weber percebe quando ele atribui essa noção aos
religiosos, aos protestantes, de asceticismo intramundo, um mundo não loteado entre o sagrado e profano. Essa dicotomia vista como um espaço que inexiste às instâncias terrenas aprisionadas em um sagrado que se opõe ao profano. O indivíduo tem à sua frente um espaço mundano potencialmente sagrado ou profano, o que na prática é inútil ou impróprio uso de categorias num mundo tão complexo como o nosso, e tudo quanto lhe oferecido através da graça ou para salvação ou para perdição. Isso acaba criando uma dicotomia que faz com que o espaço, a ação nesse espaço, claramente caracterizado por um ascetismo intramundano, é orientada por uma conduta individual de não envolvimento com o que não possa ser considerado pecaminoso, e tentar purificar, tornar-se não pecaminoso tudo aquilo que ele vê na sua lista de valores como condutas requeridas para a salvação, que muitas vezes não são apresentadas claramente no Evangelho de Jesus, ou no ser cristão do Evangelho de Cristo. Concluindo, qualquer avaliação da espiritualidade protestante evangélica brasileira precisa considerar essa implicação dos contextos pietistas, puritanos, moralistas americanos no contexto brasileiro e a tensão moral causada pelas diversas influências teológicas e interpretações do que é ser um evangélico no protestantismo brasileiro. E fica claro por aquilo que o Epinei fala e que o Rubem Alves falam, que muito do evangélico não representam mais os movimentos protestantes que vieram da Europa, o que torna muito diferente o ser evangélico no Brasil do protestantismo europeu. Ao rejeitar a cultura católica local, a cultura brasileira, a música brasileira, a identidade brasileira, nós construímos narrativas puritanas, pietistas, americanas que geraram uma concepção de salvação fortemente marcada por um conversionismo, por um individualismo, por um subjetivismo de cada denominação. Se você não é membro da sua igreja, você não é cristão. Aqueles vizinhos seus que não são da sua igreja não são cristãos. E eles precisam se tornar evangélicos. E gradualmente, então, essa espiritualidade americanizada, essa religião americana de um nacionalismo cristão acabou influenciando o movimento evangélico brasileiro. E eu estou olhando aqui com as minhas lentes da teologia, comportamentos morais conservadores ainda são centrais para a fé de milhões de evangélicos. E são sinais visíveis de que realmente alguém experimentou essa presença da graça, a presença de Jesus dentro do coração, o que é uma falácia, um engano. Frequentemente, alguns sinais da interioridade, da presença de Deus dentro de nós não são visíveis nos atos, nos comportamentos morais. E muitas vezes os comportamentos morais religiosos, atividades religiosas não demonstram que nós estamos realmente em contato com Jesus. Por isso é importante saber o que é ser ou não ser cristão. A graça de Deus excede essa ênfase na moralidade, ela nos leva à liberdade humana de depender da compreensão da sabedoria de Deus, do discernimento para aplicarmos os conceitos do ser, do Evangelho, dos valores de Cristo na sociedade contemporânea. Mas, na verdade, nós nos tornamos, então, frequentemente, uma religião conservadora, dogmática, influenciada pela rigidez, pelo literalismo das tradições evangélicas americanas. E essa moralidade conservadora conecta os evangélicos através do tempo e do espaço no Brasil. No próximo vídeo eu vou falar sobre o Celeste Porvir, uma tese de doutorado na USP do Antônio Gouveia Mendonça, que nos ajuda a entender essa síntese, essa mistura entre o puritanismo inglês, o pietismo americano, os reavivamentos nos Estados Unidos, que refletem na realidade, na confusão teológica que nós enfrentamos na igreja evangélica brasileira. Vamos refletir sobre o Celeste Porvir e essa mistura entre a ortodoxia calvinista e a praxe arminiana que influenciou profundamente a prática, a espiritualidade evangélica brasileira. Inscreva-se, participe, não perca o próximo vídeo.